Se você ejacula e não sai sêmen, significa que o seu corpo está tentando te enviar um sinal, e esse sinal merece atenção. Não é apenas uma curiosidade do envelhecimento, nem um detalhe sem importância. É uma mudança física real, e por trás dela pode existir uma causa que precisa ser compreendida. Eu, doutora Maria Silva, urologista e especialista em saúde do homem, quero começar esta conversa com um aviso sincero. O corpo masculino fala, e quando ele fala, é preciso escutar. Muitos homens aprendem desde cedo a esconder sintomas, a acreditar que homem forte aguenta tudo. Mas esse silêncio, com o tempo, se transforma em risco. A ausência de sêmen na ejaculação é um desses sinais silenciosos. O homem sente prazer, sente as contrações do orgasmo, mas o sêmen, que antes era visível, branco, denso, desaparece. E é aí que surge a dúvida. Será que é normal? Ou será que perdi minha virilidade? Essas perguntas são mais comuns do que se imagina. E a resposta é: não, não é o fim da virilidade, mas também não deve ser ignorado. Quando um homem ejacula sem sêmen, o corpo está indicando que o mecanismo natural da ejaculação mudou. Para entender isso, precisamos lembrar que a ejaculação é um processo coordenado entre cérebro, próstata, vesículas seminais e músculos pélvicos. Tudo precisa funcionar em harmonia. Durante o orgasmo, os músculos da base da bexiga se fecham, evitando que o sêmen siga o caminho errado, e as glândulas seminais empurram o fluido em direção à uretra, que é o canal por onde o sêmen é expelido. Se alguma parte desse sistema falha, por exemplo, se a válvula não se fecha direito, se há bloqueio nos canais, ou se os nervos que controlam a contração estão lentos, o sêmen pode simplesmente não sair. Esse é o chamado mecanismo de aviso interno. E o corpo é sábio. Ele tenta manter o prazer, mas sinaliza que algo está fora do padrão. O homem continua tendo o orgasmo, mas a ausência de sêmen é o sintoma visível de que uma peça do sistema perdeu o ritmo. Alguns homens percebem isso de repente. Outros notam uma redução gradual no volume da ejaculação. Pode começar como algo esporádico e se tornar frequente. E o mais preocupante é que muitos preferem ignorar, por vergonha ou medo. O problema é que, ao não buscar entender o motivo, correm o risco de permitir que o corpo continue se adaptando de forma incorreta, o que pode impactar não apenas o prazer, mas a saúde urinária e prostática. Por isso, o primeiro passo é reconhecer o sintoma como ele é, um sinal fisiológico, não moral. A masculinidade não está na quantidade de sêmen que sai, mas na capacidade de perceber, investigar e cuidar. Assim como a dor é o modo do corpo dizer algo precisa de atenção, a ausência de sêmen também é um pedido silencioso de equilíbrio. Com o passar dos anos, o organismo masculino enfrenta transformações hormonais, neuromusculares e anatômicas. A testosterona diminui, os músculos pélvicos enfraquecem e os nervos podem perder parte da sensibilidade. Todos esses fatores, juntos, podem alterar o modo como o sêmen é produzido e expelido. Mas há também causas mais específicas, que exigem avaliação médica detalhada, e é sobre elas que falaremos no próximo capítulo. Por enquanto, quero que você entenda uma coisa: não existe motivo para vergonha. A ejaculação é uma função biológica, como urinar, respirar ou dormir. Quando algo muda, é o corpo pedindo diálogo. E o diálogo começa quando você decide ouvir, em vez de silenciar. Lembre-se, não é o prazer que desaparece, é o equilíbrio que se altera. E a boa notícia é que compreender esse equilíbrio é o primeiro passo para recuperá-lo. E lembre-se, a informação é a primeira forma de prevenção. Lembro-me com clareza do dia em que o Sr. Augusto entrou no meu consultório. Tinha 68 anos, andar firme, olhar discreto, mas o semblante de quem carregava uma dúvida antiga. Sentou-se diante de mim e, com certa hesitação, disse: doutora, eu ainda sinto prazer, mas, de uns meses pra cá, não vejo mais sair sêmen. É como se meu corpo fingisse que terminou, mas faltasse algo. Essa frase traduz o que muitos homens sentem, mas quase nunca falam. O Sr. Augusto acreditava que isso era parte natural da idade, um sinal de que o corpo estava parando. No entanto, ao conversar com ele, percebi que o que faltava não era potência, e sim compreensão. Expliquei que o sêmen não some do nada. Ele é produzido por um conjunto de glândulas, principalmente a próstata e as vesículas seminais. Durante o orgasmo, o sêmen é expelido pela uretra, após um mecanismo de contração muscular controlado por nervos extremamente precisos. Quando há falha nesse reflexo, o sêmen pode simplesmente seguir outro caminho. No caso dele, suspeitei de algo chamado ejaculação retrógrada. A ejaculação retrógrada acontece quando o sêmen, em vez de sair, volta para dentro da bexiga. Isso ocorre porque o músculo que fecha a passagem da bexiga durante o orgasmo, o esfíncter, não se contrai com força suficiente. O prazer continua, a sensação também, mas o sêmen é desviado. Muitos homens só percebem porque, ao urinar depois, notam a urina mais turva. Contei isso ao Sr. Augusto, e com calma ele respondeu: então não é impotência? E eu disse: de forma alguma. É apenas um reflexo que mudou de direção. Vi o alívio no olhar dele. Aquele tipo de alívio que vem quando o medo se transforma em conhecimento. Depois de alguns exames simples, confirmamos a hipótese. A ejaculação retrógrada pode ocorrer por várias razões: o uso de determinados medicamentos, como os que tratam pressão ou próstata, cirurgias pélvicas anteriores, diabetes, alterações neurológicas ou,
às vezes, simplesmente o envelhecimento natural do sistema nervoso. Não é uma sentença, nem o fim da vida íntima. É um convite para cuidar do corpo com mais atenção. Mas nem sempre é esse o caso. Outros homens, como o Sr. João, 59 anos, ativo e saudável, descobriram que a ausência de sêmen estava ligada a uma obstrução nas vesículas seminais. Pequenos canais por onde o sêmen passa podem inflamar e se estreitar, dificultando a passagem do fluido. O resultado é o mesmo. O prazer existe, mas nada visível acontece. Essas histórias se repetem porque há um denominador comum: o silêncio. Homens que convivem com sintomas íntimos sem buscar ajuda. Homens que trocam a curiosidade pela vergonha, o cuidado pelo medo. E é por isso que neste vídeo insisto em falar com franqueza. A saúde masculina precisa de voz, e a ausência de sêmen é uma dessas vozes. O Sr. Augusto saiu do consultório tranquilo. Disse-me: doutora, eu não sabia que isso podia acontecer. Achei que era um castigo da idade. E eu sorri. Não, Augusto. É apenas o corpo pedindo revisão. O mesmo corpo que te serviu por décadas agora te pede cuidado. No fundo, todos nós, em algum momento, precisamos reaprender a ouvir o próprio corpo. E quanto mais cedo esse diálogo começar, mais chances temos de manter o equilíbrio. No próximo capítulo, vou te explicar o que acontece dentro do corpo quando o sêmen deixa de aparecer. E por que esse processo, embora silencioso, é extremamente revelador sobre a saúde da próstata e da bexiga. Quando você ejacula e não sai sêmen, algo muda na rota natural do corpo. E para compreender isso, é importante imaginar o sistema reprodutor masculino como um conjunto de estradas. Todas se cruzam num ponto central, a uretra. É por ela que passam dois fluxos diferentes, a urina e o sêmen. Mas existe uma porta de controle, uma válvula chamada esfíncter do colo vesical, que determina qual caminho deve estar aberto a cada momento. Durante a ejaculação, essa válvula se fecha temporariamente para impedir que o sêmen vá para a bexiga. Ao mesmo tempo, a próstata e as vesículas seminais se contraem, empurrando o fluido para fora. Quando tudo funciona em harmonia, o sêmen é liberado com força, acompanhado de prazer e sensação de alívio. Mas se essa válvula não se fecha bem por causa da idade, de medicamentos, de doenças neurológicas ou até de cirurgias anteriores, o sêmen pode errar o caminho e voltar para a bexiga. Esse processo recebe o nome de ejaculação retrógrada e é mais comum do que muitos imaginam, principalmente após os 55 ou 60 anos. O homem sente o prazer normalmente, mas o sêmen desaparece. E não é que o corpo tenha parado de produzir, ele apenas redirecionou o fluxo. O sêmen mistura-se com a urina, e na micção seguinte, sai sem que o homem perceba. Outras causas também podem impedir a saída do sêmen: obstrução dos ductos ejaculatórios, pequenos canais que levam o sêmen das vesículas seminais até a uretra. Se inflamam ou se fecham, o sêmen não consegue passar. Prostatite crônica. Inflamações persistentes reduzem a secreção prostática, diminuindo o volume ejaculatório. Alterações hormonais, níveis baixos de testosterona, reduzem a produção de fluido seminal e alteram o reflexo da ejaculação. Doenças neurológicas, como diabetes ou lesões na coluna, que interferem nos nervos responsáveis pelo controle da ejaculação. O mais interessante é que, em muitos casos, o homem só percebe o sintoma visual, a ausência de sêmen, mas o corpo já vinha tentando avisar antes. Sinais como diminuição da força do jato urinário, ardor, necessidade de levantar à noite para urinar ou sensação de esvaziamento incompleto são indícios de que algo pode estar afetando a próstata ou os canais seminais. Quando o sêmen não aparece, é importante compreender o contexto. O sêmen é composto por secreções da próstata, das vesículas seminais e de pequenas glândulas chamadas bulbouretrais. Apenas 5% do volume vem dos espermatozoides em si. Isso significa que o sêmen é um fluido de comunicação entre diferentes partes do corpo. Quando ele muda em volume, cor, consistência ou simplesmente desaparece, algo dentro desse sistema deixou de se comunicar bem. A função da ejaculação vai muito além da reprodução. Ela é também um reflexo neuromuscular complexo, que envolve cérebro, medula espinhal, músculos e glândulas. É um dos indicadores mais finos do equilíbrio hormonal e do funcionamento do sistema nervoso autônomo. Por isso, quando há falhas nesse reflexo, o médico precisa olhar o homem como um todo, não apenas o órgão, mas também o sistema endócrino, neurológico e emocional. Entender o que está acontecendo é um ato de autoconhecimento. Quando um homem aprende que a ejaculação retrógrada não é sinônimo de impotência, mas de alteração fisiológica, ele se liberta do medo e pode buscar o cuidado correto. E o mais importante, muitas vezes é possível ajustar hábitos, revisar medicamentos, tratar inflamações e restaurar o equilíbrio do corpo de forma simples, com acompanhamento profissional. A mensagem que quero deixar é esta: a ausência de sêmen não é um castigo, é uma informação. O prazer não termina, apenas muda de expressão. E o homem que escuta o próprio corpo aumenta sua força, não a perde. No próximo capítulo, vamos falar sobre o lado emocional desse tema, o impacto que a ejaculação seca causa na autoestima, na relação com o parceiro e, principalmente, na imagem que o homem constrói de si mesmo ao envelhecer. Quando um homem percebe que ejacula e não sai sêmen, a reação mais comum não é
é buscar ajuda, é se calar. O silêncio, nesse caso, fala muito. Fala do medo de ser julgado, da vergonha de parecer fraco, da ideia antiga de que masculinidade se mede pela força, pela virilidade, pela aparência de invulnerabilidade. Durante meus anos de atendimento, já escutei inúmeras versões da mesma história. Doutora, não conte pra ninguém. Eu achei que era só comigo. Pensei que minha vida sexual tinha acabado. Essas frases mostram como o tabu ainda domina a saúde masculina. O homem amadurece, vive, trabalha, enfrenta o mundo, mas raramente aprende a lidar com suas próprias fragilidades físicas. E o corpo, em silêncio, vai mudando. A ausência de sêmen costuma gerar uma sensação de perda invisível. O prazer continua, mas algo parece incompleto. Muitos descrevem o orgasmo como sem final, sem força ou sem descarga. Essa mudança na percepção corporal afeta não apenas o físico, mas também o emocional, porque a ejaculação sempre foi culturalmente associada à virilidade e à potência. Quando o sêmen desaparece, muitos sentem que uma parte da identidade masculina se apaga junto. Mas aqui está uma verdade que poucos dizem. A masculinidade não mora na quantidade de sêmen, mas na capacidade de compreender e cuidar de si mesmo. O homem que busca ajuda, que se informa, que se permite entender seu corpo, mostra força, não fraqueza. É comum que a ausência de sêmen venha acompanhada de medo. Medo de que o prazer acabe. Medo de que o parceiro ou parceira perceba. Medo de que isso signifique envelhecimento, impotência ou fim da vida sexual. Mas esses medos, quando não enfrentados, crescem. E o que poderia ser apenas uma mudança fisiológica se transforma num fardo psicológico. Vi homens se afastarem de suas parceiras, evitarem intimidade e, em casos mais tristes, desenvolverem ansiedade e depressão. Tudo porque acreditaram que algo fundamental havia se perdido. E, na realidade, não se trata de perda, mas de transformação. A ejaculação muda, o corpo amadurece, mas o prazer e a vitalidade continuam existindo. Apenas precisam ser reencontrados sob uma nova forma. É por isso que sempre digo, a esperança nasce do entendimento. Quando o homem compreende que a ejaculação seca tem causas específicas e tratáveis, ele recupera o controle. E quando recupera o controle, recupera também a confiança, o desejo e a tranquilidade emocional. Muitos dos meus pacientes me dizem, depois de entender o que está acontecendo, doutora, agora eu consigo me olhar no espelho sem sentir culpa. E eu respondo, é isso o que eu quero, que você se olhe com respeito. O corpo masculino é mais sábio do que parece. Ele muda para se adaptar, não para punir. E o envelhecimento, quando bem compreendido, pode ser uma fase de plenitude, não de perda. A ausência de sêmen é, muitas vezes, apenas um marcador dessa nova fase. Ela lembra que o corpo pede mais cuidado, mais escuta, mais acompanhamento. Não é o fim, é o aviso de que é hora de evoluir com consciência. Por isso, se você está passando por isso, respire, não se esconda, não se culpe e, principalmente, não se compare. Cada corpo tem seu ritmo, sua história e sua forma de reagir. O que realmente importa é o passo que você dá quando decide entender em vez de temer. E é justamente sobre esse passo, sobre as revelações progressivas que o corpo traz quando começamos a escutá-lo com atenção, que falaremos a seguir. No próximo capítulo, eu vou te mostrar como a ausência de sêmen pode ser o primeiro sinal de outras alterações e por que reconhecer esses sinais a tempo pode fazer toda a diferença na sua saúde masculina. O corpo nunca fala por acaso, ele sempre avisa, ainda que em silêncio. E quando um homem ejacula e não sai sêmen, esse é um dos sinais mais claros de que algo dentro dele está mudando. Não é apenas uma questão de prazer, é uma questão de mensagem biológica. Muitos acreditam que a ejaculação seca é um evento isolado, mas o que descobrimos na prática clínica é que, em boa parte dos casos, ela faz parte de um conjunto de sinais sutis que o corpo dá antes de um problema maior se instalar. O sêmen pode desaparecer antes mesmo de outros sintomas mais evidentes da próstata aparecerem. Um homem pode começar notando a ausência de sêmen e meses depois sentir o jato urinário enfraquecer. Outro pode perceber que precisa se levantar à noite para urinar com mais frequência. Alguns notam uma sensação de peso na pelve, desconforto após a relação ou até uma fadiga persistente. Tudo isso faz parte de um mesmo diálogo do corpo, e a ejaculação é uma das primeiras vozes a mudar de tom. Quando o sêmen desaparece, há 3 sistemas principais que merecem atenção. O sistema prostático, responsável por parte significativa do volume seminal. O sistema neurológico, que controla o reflexo da ejaculação. O sistema hormonal, que mantém o equilíbrio da produção de fluido e a força da contração muscular. Se um desses sistemas entra em desequilíbrio, o corpo tenta compensar, mas deixa pistas. Essas pistas são valiosas, e ignorá-las é como dirigir um carro com a luz do motor acesa e o rádio no máximo. No consultório, costumo dizer que o sêmen é como um espelho interno. Quando ele muda, reflete algo mais profundo. Em alguns casos, o sêmen escasso pode revelar uma prostatite crônica, uma inflamação antiga, às vezes sem dor, que afeta a secreção prostática. Em outros, pode indicar uma obstrução parcial nos ductos ejaculatórios ou nas vesículas seminais, que impede o fluido de passar livremente. E em situações menos comuns, pode até
sinalizar alterações hormonais importantes, como queda acentuada da testosterona ou resistência insulínica, um início de diabetes. Essas descobertas só são possíveis quando o homem decide investigar. O exame físico, o ultrassom e as análises laboratoriais mostram o que o corpo tenta dizer há meses. E o mais interessante é que, muitas vezes, basta observar o conjunto: a cor da urina, a frequência urinária, a textura do sêmen quando aparece e até o nível de energia diária. O corpo fala o tempo todo. O problema é que a pressa do dia a dia nos ensurdece, e é aqui que começa a virada. Quando o homem entende que esses sinais não são punição, mas informações vitais, ele passa a enxergar o cuidado como estratégia de longevidade, não como fraqueza. E esse entendimento transforma tudo. Já acompanhei pacientes que descobriram inflamações silenciosas apenas porque decidiram investigar o desaparecimento do sêmen. Outros identificaram alterações hormonais e, ao tratá-las, recuperaram não apenas o prazer, mas também a energia, o foco e o humor. E o mais bonito é ver como o conhecimento devolve o brilho no olhar. Aquele olhar que mistura alívio e orgulho de quem decidiu se cuidar a tempo. Cada sinal que o corpo dá é um convite. Um convite à atenção, à escuta, à responsabilidade. E a ausência de sêmen é um dos convites mais claros que a vida pode te oferecer. No fim das contas, o corpo nunca trai. Ele apenas tenta se ajustar. E quando não consegue, grita em forma de sintoma. Por isso, não tema esse sintoma. Agradeça por ele existir. É melhor um corpo que avisa do que um corpo que silencia até ser tarde demais. No próximo e último capítulo, quero te guiar a um fechamento inspirador, porque entender o corpo é só o primeiro passo. O segundo é agir com consciência, carinho e coragem. E é aí que nasce o verdadeiro poder masculino. O poder de cuidar-se sem vergonha e de envelhecer com energia, não com medo. Se você chegou até aqui, é porque escolheu o caminho mais nobre que um homem pode seguir, o caminho do cuidado. E quero começar este último capítulo dizendo algo que todo homem precisa ouvir, especialmente depois dos 50. Envelhecer não é perder potência, é aprender a manter o equilíbrio. Quando você ejacula e não sai sêmen, o corpo não está desistindo de você, ele está pedindo atenção. E atenção é a forma mais pura de respeito que podemos oferecer à vida que temos dentro de nós. Durante décadas, muitos homens foram ensinados a associar virilidade com desempenho, quantidade, força. Mas a verdadeira virilidade está na constância, na consciência e na coragem de olhar para si mesmo sem medo. Cuidar da saúde íntima, conversar com o médico, buscar entender o que mudou. Tudo isso exige mais bravura do que ignorar o problema. Eu vi centenas de pacientes transformarem a própria história a partir desse gesto. Homens que chegaram cabisbaixos, com vergonha, acreditando que a ausência de sêmen era o símbolo de um fim, e saíram do consultório com um novo olhar, o de quem descobriu que o corpo ainda é um aliado. Porque quando o homem se reconcilia com o próprio corpo, ele reencontra não apenas o prazer, mas a paz. A saúde masculina não é apenas sobre ereção, sêmen ou desejo. É sobre equilíbrio entre mente, hormônios, circulação e emoção. É sobre dormir bem, alimentar-se com consciência, movimentar o corpo e, principalmente, falar sobre o que sente. Porque o silêncio é o que mais adoece o homem. Quando a ejaculação muda, ela está apenas mostrando o que o corpo tenta corrigir. Talvez uma alteração hormonal, uma inflamação, uma obstrução. Mas esses detalhes, quando investigados cedo, têm solução. O que não tem solução é o arrependimento de quem fingiu que não viu o sinal. É por isso que, como médica, eu te peço, não espere o sintoma piorar para agir. Procure um urologista. Converse abertamente. Conte o que está sentindo. Você não será julgado, será ouvido. E muitas vezes, o simples fato de compreender o que está acontecendo já devolve uma parte da confiança que o medo havia levado embora. Homens que aprendem a se cuidar vivem melhor, têm mais energia, mais autoestima, mais vitalidade. E o mais importante, passam a envelhecer com dignidade, sem o peso do silêncio. A ausência de sêmen não é um fim, é um ponto de virada. É a lembrança de que cada fase da vida pede um novo olhar, novos hábitos e uma nova forma de amor próprio. E esse amor próprio é o que mais sustenta a virilidade, mesmo quando o corpo muda. Por isso, quero te deixar uma reflexão final. Cuidar da próstata é cuidar da sua energia. Cuidar da sua ejaculação é cuidar do seu equilíbrio. E cuidar de você é o maior ato de amor que pode oferecer à sua vida. Nunca acredite que masculinidade é sinônimo de silêncio. A masculinidade verdadeira é feita de presença, responsabilidade e sabedoria. O homem que se cuida é o homem que vive mais, ama melhor e inspira os que vêm depois. Se esta mensagem te tocou, se em algum momento você se enxergou nessas palavras, eu te convido a fazer algo simples, mas poderoso. Escreva a palavra grato nos comentários. Porque quando você agradece, reconhece. E quando reconhece, dá o primeiro passo rumo à transformação. Eu sou a doutora Maria Silva e como médica, mulher e defensora da saúde masculina, quero que cada homem entenda: o corpo não é inimigo. Ele é o seu aliado mais fiel. E quando você aprende a escutá-lo, ele responde com vitalidade, prazer e vida longa. Cuidar-se é o verdadeiro ato de força. E todo homem que escolhe se cuidar já deu o passo mais importante rumo à sua melhor versão.